Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafa Salia. Nosso podcast fala sobre saúde mental. Cada semana um convidado diferente. E hoje temos uma pessoa muito especial aqui. Além de ser meu camarada, meu parceiro, meu tatuador. Ele é músico, tinha uma banda, tem um estúdio de tatuagem, é um artista completo. Estamos com ele, André Camargo. Beleza, mano? E aí, Rafa, beleza? Obrigado pelo convite aí. É um grande prazer estar participando aí desse programa seu aí. Que legal. Muito Vou obrigado. pedir só um favor, vem um pouquinho mais pra cá. Tá bom assim? Tá ótimo. Fica melhor assim, senão a voz fica muito longe pra galera ouvir essa sua voz bom. melódica. E aí, Obrigado. brother, obrigado por ter vindo, cara. Obrigado por você ter disponibilizado um tempo aí na sua agenda, que eu sei que é bem corrido. Tanto para entrevistas quanto para tatuagem, que tá bem corrido seu dia a dia lá de estúdio. Mas é isso aí, nós vamos trocar uma ideia, todo mundo alguém vai estar se perguntando, pô, mas o que tem a ver? A arte tem muito a ver com saúde mental. Sim. Tanto a arte da pintura, o desenho, a tatuagem, a música, tudo que você vive, né? Sim. Se a gente estava trocando uma ideia antes de começar, você não entrou no mundo da arte, a arte entrou na sua vida, não foi isso? Foi mais ou menos isso, Rafa. A tatuagem, ela começou comigo quando eu era muito novo, assim, né? Porque meu irmão mais velho é tatuador há mais tempo que eu, que é o Arthur de Camargo, né? Ele praticamente ele abriu os caminhos para mim. Quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, ele já começou a se envolver com tatuagem. E através disso eu tive contato com muitos tatuadores, estúdio de tatuagem. E a coisa foi fluindo assim dessa forma, sabe? Você tinha 13 anos, mais ou menos? Acho que entre 12 e 13, mais ou menos isso. Ele tinha uns 22 já, ele é quase 10 anos mais velho que eu, 8 anos e meio mais ou menos. Tá. E a gente tem um irmão do meio também, que é o Edgar, que também é envolvido com tatuagem e tudo mais. Edgar é um mega empresário, né? E empresário também. Empresário, gente boa. Tive o prazer de conhecer os três, né? Você e seus dois irmãos. Sim. E teu irmão começou numa época que era bem difícil as coisas e te introduziu. Bem difícil as coisas que eu digo porque a tatuagem era mal vista nos anos 80 para 90. Esse lance que você tinha 12 anos foi o quê? 90, 2000? Eu acho que mais ou menos isso. Eu acho que era no final dos anos 90, mais ou menos, assim, tipo 97, mais ou menos. Estou fazendo uma conta meio de cabeça, assim, de última hora. Tá, e aí você começou, teu irmão te introduziu e você falou que dali pra frente você viu que era isso que você queria. No começo era tudo uma novidade, né? Eu não sabia se era uma coisa que eu ia levar pro resto da vida, né? Mas a coisa foi encaminhando. A cada dia, assim, ia aprendendo coisas novas, ia se interessando mais e evoluindo ali no meio, né? Porque a tatuagem, a arte, tudo, música, desenho, pintura, como você mesmo disse, exige um certo estudo, um esforço, ali, uma dedicação para que você consiga obter um resultado mais satisfatório a cada dia que passa, né? Isso é interessante. Você busca o conhecimento, você vai atrás. Exato. Foi bacana que nós tivemos a oportunidade de conversar antes de conversar, você falou que você nunca teve esses lances de ansiedade, de uma depressão, porque você acha que é porque você está 100% inserido. Sua mente está sempre ocupada, você está 100% inserido na arte, eu me refiro. Além da tatuagem, você teve a banda também. Sim. E aí você estava ali com a mente focada para isso, tanto para tocar quanto para desenhar. O que veio primeiro, a banda ou o desenho? Foi meio que correu junto, assim, mais ou menos, né? Porque a banda é meio que na mesma época, né? Quando eu tinha, tipo, 14, 15 anos, eu já tava meio que conhecendo um pouco de tatuagem por conta do meu irmão. E eu já tinha contato com os meninos da banda, que era a banda que eu sempre toquei, né? Foi tudo meio simultâneo, assim. Com o passar do tempo, eu meio que fui deixando um pouco a banda de lado, porque não era profissão, era uma diversão, hobby, né? Era um hobby. Sim. E fui me dedicando mais para tatuagem, né? Tanto que hoje em dia eu não tenho mais a banda, né? A banda
teoricamente tá parada. Qual que era o nome da banda? Indexterity. Indexterity. A gente teve alguns nomes, assim, no começo foi Index, aí virou Index LP, e a gente tava em dúvida e depois colocou Indexterity e ficou fixo. É um hardcore, punk, qual que É uma mistura, assim, não tem uma definição específica. A gente sempre tentou fazer uma música agressiva, uma música pesada. Então a gente mescla um pouco de tudo. Tem um pouco de punk, um pouco de metal, um pouco de hardcore e daí por diante. Você era o baterista. Eu sou baterista. Você estudou a música também na parte da... Sim, eu fiz aula de bateria, né? Eu fiz aula e fui aprimorando depois com os ensaios, com a banda e tudo mais. Que legal. Lembra do último show? Faz muito tempo. Faz muito tempo, mas eu lembro do último show. Foi num local que chamava Espaço Impróprio. O nome já é meio sugestivo. Era um local que ficava no centro de São Paulo, não sei se existe ainda. E lá foi a nossa última apresentação. Foi o último show que nós fizemos, acho que há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Faz tempo já. Faz tempo. Aí você falou, vou me dedicar pra arte, pra tatuagem, que é o meu ganha-pão e é o que eu mais sei fazer, não que você não sabia tocar a bateria. Mas você conseguiu conciliar aí a arte com sua vida profissional e foi um casamento bacana, né? Sim. A partir do momento que eu saí da banda, eu consegui focar mais na parte da tatuagem, né? Sim. Porque, querendo ou não, a banda ocupava um tempo, né? E eu gostava muito, né? Um tempo que ocupava, mas ao mesmo tempo era super divertido, era super legal, era um tempo bacana. Mas quando eu passei a focar só na tatuagem, eu consegui ter uma evolução um pouco maior. Excelente, cara. Vamos aproveitar essa pausa para agradecer aqui. JC Multimarcas, JC Veículos, só nave boa, aquele momento. Carros sensacionais. Você precisa comprar um carro com procedência. Entra lá, JC Multimarcas, tem no Instagram. Eles nos apoiam, né? E é carro de procedência. Hoje em dia, para você comprar um carro, você tem que tomar cuidado também para não levar um golpe. Então, você compra carro, ele manda pro país inteiro. JC Multimarcas, valeu. Legal. Da hora. Mano, e a gente tava trocando ideia também. Teve gente que já foi fazer tatuagem com você que você sentiu que aquilo ali mudou. Não, ou mudou a vida da pessoa, ou mudou aquele momento em que ela vivia. Ah, tem bastante, né, Rafa? Porque a tatuagem ela é muito representativa para cada pessoa, né? Tem aquelas pessoas que vão fazer simplesmente pela estética da tatuagem, que eu acho muito legal também. Mas tem aquelas pessoas que buscam um significado para tatuagem, né? Isso também acontece bastante. Então, que nem eu estava falando para você um tempo atrás, você tem casos de pessoas que faz uma tatuagem que representa talvez um término de um relacionamento ou uma nova fase na vida da pessoa. Recentemente eu tive alguns clientes que fizeram redução bariátrica, né? E tem uma baita representação na vida da pessoa isso, né? Uma super transformação. E a pessoa acaba fazendo uma tatuagem que tem essa representatividade para ela, né? E carrega isso para sempre. É um momento que fica marcado, né? Sim, mudou a vida da pessoa literalmente. Porque a bariátrica, pelo que a gente vê, né? O cara operou, perde 50, 60 quilos, muda a pessoa. E essa galera que fez específico era uma tatuagem em cima da cicatriz ou era um símbolo que representava aquela mudança de vida? Olha, tem muitas tatuagens que são pra cobrir uma cicatriz, né? Camufla, né? Dá aquela disfarçada ali na cicatriz, né? Isso acontece bastante e isso muitas vezes mexe muito com a autoestima da pessoa, né? Porque às vezes você vê uma cicatriz e você não dá nada, às vezes você acha até legal, né? Porque tem aquele aspecto agressivo, né? Sim. Mas pra muitas pessoas aquela cicatriz incomoda. E uma tatuagem pode resolver esse problema. No caso da bariátrica, não necessariamente na cicatriz, mas algum símbolo que tenha essa representatividade, né? Eu não sei te especificar quais são os símbolos, mas as pessoas que buscam, existe algumas coisas que têm essa ligação nesse caso em específico. Entendi, que ele deve ter entre um símbolo, uma combinação aí de ideias, de palavras, que você bate o olho e fala que aquele ali é igual eu. Exato. Então, no caso, eu também fiz a bariátrica. Eu, Rafael, não, mas quem olha fala, eu também fiz, então eu conheço aquela pessoa. Ele
como fala, eles se interligam, né? Fala, Uhum. bate o olho e conhece. E aí, por que nós estamos trocando ideia? Fala um programa de saúde mental. Esse lance que você falou da autoestima, ele é muito bacana, porque tem pessoas que às vezes, eu já vi gente, putz, eu fiz a tatuagem, eu tô feliz, eu tô bem. Você comentou de uma pessoa que até chorou, né, no pós-tatu. Sim, sim, teve alguns casos, assim, é meio difícil isso acontecer, né? Mas já aconteceu da pessoa, quando terminar a tatuagem, olhar e ficar emocionado. Ainda não aconteceu comigo o caso da pessoa cair em choro, assim, sabe? Até porque eu vou ficar meio assustado, mas Constrangido. já vi, assim, a pessoa olhar no espelho e lacrimejar o olho e na mesma hora elogiar e a pessoa fica feliz, né? É muito legal isso, né? Não necessariamente a pessoa lacrimejar os olhos, mas de ver a pessoa feliz é muito positivo, né, Rafa? Porque a gente se dedica, né, meu, pra ver o cliente feliz, porque todo o resto é consequência, né? Sim. Então, quando a gente vê que a gente conseguiu obter esse resultado, é um lance muito bacana. Você realmente conseguiu entregar o trabalho que a pessoa buscava. E falando em saúde mental, a OMS, segundo a OMS, não tem um diagnóstico 100%. O que é a saúde mental? Ah, é tal, tal, tal. É você estar bem com você mesmo. Então, a partir do momento que, no caso do André, ele faz a tatuagem da pessoa e ela está bem consigo mesmo, então até, né, uma tatuagem, até um piercing, faz a pessoa se sentir mais pra cima. Então isso faz tudo, tem a ver com saúde mental também, você está bem consigo mesmo. Às vezes a pessoa da bariátrica precisou fazer aquela passar por aquele momento e aí marcou a vida dela. Então ela tá bem de cabeça, ela fez a tatuagem pra simbolizar. Tem o lance que você fala que tem muita gente que faz de término de relacionamento porque marcou aquele momento, né? E pessoa que faz de mãe, pai, filho, tem muito. Tem homenagens, né? Homenagem pra família ou até pra amigos também, né? Você pode homenagear algum amigo seu que você gosta. É, tem, tem várias formas de você homenagear uma pessoa ou alguma coisa que você realmente gosta, né? Simboliza pra ti, né? Que simboliza exatamente. Que legal. Tem alguma preferência que você curte mais tatuar? Uma linha? Não sei como é que fala. Ó, a tatuagem ela tem vários estilos, né? Estilos. Tem vários caminhos que você pode seguir e estudar. Ao longo da minha carreira, eu tenho 17 anos de tatuador, tô caminhando para 18. Ao longo desse tempo, eu transitei em alguns estilos, né? Você mesmo, Rafael, me conhece há muito tempo, né? Então, você viu algumas fases da minha carreira artística, né? Hoje em dia eu trabalho com uma linha mais geométrica, assim, que envolve mandala, envolve desenhos indianos, ornamento. Eu tenho feito muito trabalho nessa linha, assim. A minha clientela hoje em dia, a maior parte é mulher, e elas buscam muito esse estilo. Tem homens que buscam também, mas a grande maioria é mulher. É a fase que eu me encontro hoje artisticamente. Talvez amanhã, talvez eu busque outra coisa, não sei, não posso garantir. Tem esse lance de mudar estilo durante a Sim, caminhada, a tem, carreira? tem. Eu sinto isso comigo, mas antes de passar por isso, eu já via em outros artistas, né? Porque antes de ser tatuador também eu trabalhei em estúdio como aprendiz, como assistente, e eu acompanhei a carreira de vários tatuadores, né? Porque às vezes você trabalha num estúdio que você tem 7 tatuadores, 8 tatuadores, 10, Cada um segue uma linha? cada um segue uma linha. Então você vai acompanhando, né, a trajetória desses artistas, né? Que hoje em dia serve como referência para mim. Sempre foram referências, né? Inclusive hoje em dia também. E você vê a mudança, né? Conforme o tempo vai passando, vai adaptando, a pessoa conhece trabalho de novos artistas que servem como inspiração, e aí você acaba adaptando para o seu trabalho isso também. Hoje em dia você tá com um estúdio no Tatuapé, né? Como é? Fala Eu, pra eu galera. tenho Quem meu quiser. estúdio hoje em dia no Tatuapé, que chama Spirit Ink Tattoo. Já está completando 4 anos de estúdio. E a gente tem uma equipe grande lá na loja, né? São vários tatuadores, tem body piercer também. E o legal de trabalhar numa equipe grande, assim, com vários tatuadores, é porque, como cada um segue uma linha de trabalho, você acaba conseguindo suprir a demanda dos clientes, né? Então, muitas vezes uma coisa que eu não faço, o Rafael faz, o Renan faz, o Xaxá faz, os Cada um outros... busca cada um entrega
uma linha diferente. Uma linha diferente de trabalho, exato. Que irado, cara. E eu lembro que seu estúdio começou, era você e mais 2 pessoas, não era? Isso. A gente começou bem pequeno, né, Rafa? Acho que é o caminho certo, assim, né? Porque também não. Acho que todo mundo almeja ter uma coisa grande, né? Mas começar no grande, o risco pode ser maior, né? Então a gente começou meio pequeno e foi expandindo, né? Inclusive o rapaz que trabalha, que é meu ex-sócio, ele é italiano, ele tá morando na Itália hoje, mas ele vai voltar pro Brasil e vai voltar a trabalhar com a gente, né? Esse rapaz eu conheço ele há muitos anos, trabalhei em várias lojas com ele. E inclusive a gente teve meio que uma introdução na ayahuasca, assim, sabe? Uma época que foi muito interessante, porque houve uma mudança na vida, tanto minha quanto a dele, através disso, né? Porque foi um momento que a gente acabou meio que envolvendo um pouco da espiritualidade, assim. Tanto que o estúdio chama Spirit Inc. Muito por conta disso. E isso foi meio que como que se diz assim, foi um momento de mudança, né? Na nossa carreira artística, tanto minha quanto a dele. Que depois que a gente se envolveu um pouco mais com esse lance da espiritualidade, a coisa começou a fluir um pouco melhor, sabe? Acho que era uma coisa que, de certa forma, faltava pra gente. Faz tempo esse lance do ayahuasca? Foi um pouco antes da gente fundar o estúdio. Como o estúdio tem 4 anos, a gente completou 4 anos no mês passado. Eu acho que tem mais ou menos uns 4 anos e meio, no máximo 5 anos, por aí. Legal. Mano, você falou de uma parada, se você não quiser falar, fica à vontade em não falar, que a gente edita, corta, mas é um assunto bem interessante. Eu nunca troquei ideia com alguém que fez fez o uso, como é que fala? Participou do ritual de ayahuasca? Eu acredito que sim, a gente costuma chamar de cerimônia, né? Cerimônia. Tá. Talvez foi ingressado numa cerimônia. A gente teve essa oportunidade, né? E acabou acontecendo de uma forma bem legal. Ele é do cipó, não vem? Me parece que é um cipó e uma folha. Eu não sei te especificar muito bem a respeito disso. Tá. Mas foi uma parada bem legal, assim. Na verdade, eu toquei nesse assunto porque teve essa ligação com o estúdio, isso, né? Certo. Teve essa ligação e... Inclusive, assim como o assunto aqui é saúde mental, né? Eu acabei tendo contato com várias pessoas que consagraram o chá e muitas delas tinham alguns problemas psicológicos, assim, ao ponto de tomar medicamento e tudo mais. E através do chá melhorou. Né? É óbvio que assim, você sempre vai enfatizar o tratamento, né? Sim, com isso é muito importante falar. Um médico, etc e tal, né? Mas de contrapartida você tem também esse trabalho que às vezes cuida do espiritual, né? Que muitas vezes ajuda, né, para as pessoas. É aquilo que tem gente que tem que cuidar do biopsicossocial e espiritual. Às vezes a parte espiritual tá faltando alguma coisinha. E eu gosto de reforçar também. Sempre alguém vem e traz um relato. Você tá trazendo do lance da ayahuasca, né? Isso. Não abandonar o tratamento médico. Se você quiser conhecer, você vai buscar um profissional, alguém que manja da área da cerimônia do ayahuasca. Aí sim você vê pra qual caminho você vai. Eu já ouvi gente falar que se deu bem, só que eu nunca tinha ouvido de perto, assim. E aí essa galera, pessoal foi lá, tomou e melhorou. Eu já vi bastante caso, viu, Rafa? Assim, de gente que tava com alguns problemas, né? Não sei especificar muito bem, porque também não é uma área que eu tenho muito conhecimento, mas pessoas que falavam que tomava medicamento e aquilo incomodava a pessoa, não sei, talvez tomava muito ou tomava de uma forma errada, não sei direito, mas que através desse tratamento espiritual ajudou muito, né? E não é necessariamente só a ayahuasca, né? Existem vários tratamentos espirituais que a pessoa pode passar, né? Eu vim do kardecismo desde pequeno, porque minha avó é fundadora de um centro espírita, que é onde meu irmão trabalha hoje em dia, meu irmão que é tatuador, o Arthur. E aí eu tive algumas transições aí nesse meio e acabei indo para ayahuasca, depois fui para outras religiões e tal. Hoje em dia eu tô um pouco adormecido, assim, tô um pouco afastado. Às vezes espiritualmente falando? Às vezes eu vou para assistir, sabe? Mas não tô assim tão dentro do negócio, né? Tá. Mas eu vejo que eu sinto uma importância muito grande, pelo menos para mim, isso. De alimentar o espiritual, né? Exato. Isso é muito bacana, cara. É importante. Tem
saiu uma pesquisa, saiu na Globo. Eu preciso até pesquisar lá. Se eu não me engano, foi no Fantástico. Que pessoas em fase terminal de câncer. Aí o médico perguntava: você tem alguma religião? Sim, não. As que falavam que sim, a evolução, não tô dizendo que isso é a cura de todos os males. Mas a pessoa que tinha uma religião que ela buscava alimentar o lado espiritual, ela conseguia reverter com mais facilidade frente àquelas pessoas que não tinham. Então esse lance de alimentar o espiritual, eu acho muito válido. Cada um dentro da sua realidade. Você faz parte da Umbanda, não é? Eu participei por uns anos da Umbanda. Tá. E hoje em dia, quando eu vou em algum lugar, eu costumo ir na Umbanda. Mas sou aberto para outras coisas Conhecer também. de tudo. Sim. De tudo da parte espiritual. Já veio pessoas aqui que eram outro cara que veio aqui que era da Umbanda também, falou. Pra ele foi o suficiente naquela situação. Ele leva como estilo de vida. Já veio pastor, trocamos uma ideia também. Legal. Já veio um legal. padre que eu achei muito interessante. Mandar um salve pra ele, o Lício. Ele é padre e suicidólogo. Ele se especializou em tendências suicidas. Não é que ele te ensina a fazer isso. Nós trocamos uma ideia com ele e o YouTube começou a querer boicotar. Não é. Ele é uma pessoa especialista em tendência para te ajudar. Então cada um vem e traz o seu estilo de vida e fala como a espiritualidade mudou. Então você tá aqui falando agora da parte... Você tava tentando me explicar, eu tentei entender. Umbanda e Quimbanda, qual que é a diferença, cara? É assim, né? O pouco que eu conheci de Quimbanda foi através de alguns clientes meus que vão tatuar, né? Eles me falaram que a diferença é que, até onde eu sei, me parece que eles trabalham só com a parte da esquerda, né? E a Umbanda trabalha esquerda e direita, né? Esse lance esquerda e direita são santos, é isso? Santo da esquerda, santo da direita? Eles chamam de Exu, né, na esquerda. Tá. E eu não frequento, né, a Quimbanda. Eu fiquei sabendo meio por cima, assim, devido aos clientes que foram tatuar comigo. Tá. Você é forte, seu foco... Mas é isso que fala, seu forte, não sei, sua especialidade é a Umbanda. Onde eu mais frequentei por mais tempo foi a Umbanda, que eu tive um pouco mais de... fui mais introduzido, vamos dizer assim. Então, é isso aí também que eu gosto muito de falar. A espiritualidade, ela fortalece também o lado emocional, o lado mental. Então, a saúde mental, se você puder buscar, não digo religião pra você virar aquele cara religioso, aquela pessoa religiosa, mas alguma coisa que vai cuidar do espiritual faz muito bem pro mental também. Certeza que sim. Então você é uma pessoa completa, você é da arte, que a arte ajuda muito na parte mental, né, emocional. A gente ouve muito falar, eu toco um instrumento e me faz muito bem. Eu pinto um quadro e me faz muito bem. Eu faço um belo de um desenho e me faz muito bem. Ou não faz um belo, mas faz um desenho. Tem gente que desenha. A própria psicologia, principalmente para criança, você vai lá e ela te dá desenho. Desenho, verdade, o que você quer fazer? Já ouvi falar a respeito disso. Através do desenho, talvez consiga enxergar alguma coisa ali, né? A criança consegue expressar o que está dentro e não consegue ser entendido no falar. E aí você coloca no papel, você coloca na sua arte. Não tem aquele o desenho bonito. Para cada um para mim pode ser feio você desenhar um fone e para você é bonito. Verdade. Cada um vai interpretar do jeito que mais lhe convém. Exatamente. Né? E, brother, a gente fala de tatuagem, falamos de religião, tudo isso para voltar pro tema central, né, que é saúde mental. Você teve alguma tatuagem que você falou, puta, essa aí eu não quero fazer, isso aí não... O cara vai ficar... Porque tem gente que não se reconhece depois, você já ouviu isso? Fez uma tatuagem, puta, não era isso que eu queria, isso não é minha cara. Sim, acontece casos assim, Rafa, porque também a gente tem hoje em dia a gente tem muita procura de gente que quer cobrir uma tatuagem, né? E não é necessariamente algum trabalho que foi mal feito, né? Tem muitos casos que sim, o trabalho tá mal feito e a pessoa quer cobrir devido àquilo. Mas é o que você falou, a pessoa não se vê mais com aquilo, não tem mais a ver com a personalidade dela e ela decide cobrir. E isso acontece bastante. Agora, a respeito de trabalhos que eu fiz que eu não gostei, hoje em dia eu consigo selecionar um pouco mais assim do que eu quero fazer e o que eu não quero, né? Porque a demanda de cliente com o passar dos anos foi aumentando, né? Então hoje em dia eu tenho essa opção de poder escolher, né? Sim, escolher um trabalho que eu quero ou não. Mas no começo de carreira não é que foi sempre assim, né? Começo de carreira, às vezes você acaba fazendo meio que o cliente está buscando, né? Ou às vezes você não tem muita experiência ao ponto de poder conduzir o cliente para uma coisa mais legal, né?
Então já teve alguns casos assim de tatuagens que eu particularmente não gostava. Mas às vezes tem uma representatividade grande pra pessoa, né? Pra aquela Pra pessoa. aquela pessoa, né? E isso pode ser suficiente, né? A Cada um. pessoa, pô, terminou e tá super satisfeito, ok. A gente tem que pensar que assim, é ela que vai carregar a tatuagem, né? Então é importante a pessoa estar feliz com aquilo, né? Consigo mesmo. Eu comigo mesmo, é a melhor parte. Você tá bem consigo mesmo, você tá bem. Ninguém precisa. Ah, eu não gosto da sua tatuagem. O problema é seu. Eu gosto, Exatamente. né? Aquela pergunta clássica agora: quantas tatuagens você tem ou qual porcentagem do corpo que tá tatuada? Olha, Rafa, é assim, né? Conforme. É a pergunta chata, né? Não é que é chato, é que É por- é difícil responder. Porque com o passar do tempo elas vão se juntando, né? Você faz uma colado na outra. Então, assim, por exemplo, no meu braço esquerdo, eu tinha. A primeira que eu fiz foi um punhal com cobra aqui, que é na Tá, parte de cima. Hoje em dia já juntou com as de baixo, que quase emendou com as da mão. Então, eu não sei mais como contar. tá. Eu sei que assim, eu tenho espaços, né? Tipo, coxa tá bem livre por enquanto, né? Alguns espaços aí esporádicos, assim. Sim, a primeira você lembra? A primeira eu lembro. Foi com o seu irmão que você Foi fez? com o meu irmão, ele tava começando na época, né? E. Ah, era uma novidade, assim, né? Todo Sim. mundo queria tal. Acabei fazendo nessa época. Sim, vocês pegaram eu lembro, eu era bem um pouquinho mais novo, bem mais novo que hoje, eu digo, e mais novo que você, né? Um pouco. Era uma fase mais underground do negócio, né? Não era todo mundo que tinha tatuagem, não era todo mundo que, não era todo lugar que tinha estúdio. Hoje em dia tem vários estúdios. Isso é legal que tá difundindo o negócio, difundindo a ideia da arte. A galera tá tentando buscar o porquê, não simplesmente, puta, eu olhei na revista, vou fazer essa tatu. Beleza, quiser fazer, faz, mas o lance de você buscar um porquê, ter um significado, eu acho que faz muita diferença, cara. Tem aquelas tatuagens que você fala, puta, eu vi um artista tal, o ator tal. Não sei se faz muito sentido, mas cada um, né? Cada fase é uma fase. Aquela fase representa o tal momento da minha vida, então acho bem irado. Essa provavelmente você lembra até hoje, você deve lembrar onde foi feito, como foi feita. A primeira, você diz? Sim, Sim, a primeira. A tatuagem, pelo menos pra mim, assim, eu me lembro muito bem de cada situação, de cada uma que eu fiz. É. E olha que eu não tenho a memória tão boa, hein, meu? Na verdade, eu acho que pela representatividade da tatuagem acaba marcando aquele momento, né? sim. A primeira foi quando meu irmão começou, ele tava começando, eu tinha, sei lá, 14 anos, por aí mais ou menos. Foi uma aventura total, assim, né? É, como já era final dos anos 90, assim, começo dos anos 2000, a coisa já estava muito mais flexível do que anos 80, né? Eu sou de 84, nasci em 1984. Eu tenho algumas lembranças, assim, de muito criança, tipo 6, 7 anos, a tatuagem era muito Meio que underground. mal vista, assim, né? Porque era Sim. feita dentro de Aí eu fico cadeia. pensando assim, né, Rafa? Pô, anos 80, anos 70, porra, como que era? Era muito pior, né? Então, Maquininha no prego e martelo. meu, informação muito restrita, material, tudo. E é o que eu tava falando pra você. Tipo assim, eu particularmente eu tenho uma grande admiração por esses tatuadores que vieram antes da gente, que marcaram a década de 70, 60, 80 aqui no Brasil, que abriram os caminhos pra gente, né? Os Porque tatuadores. sobreviver de tatuagem era embaçado essa época, né? Completa, eu fico imaginando, né? Devia ser muito difícil. Não sei se os tatuadores, às vezes, a grande maioria tinha um trabalho paralelo e nas horas vagas faziam tatuagem. Eu acredito que eram poucos que sobreviviam só de tatuagem, né? Porque não era igual hoje, né? Às vezes você pega a galera com 20, 19 anos, não Já. imagina como que era difícil Era para os meio precário tatuadores. também, né? Pra buscar material, trazer tinta Então, de fora. exato. Até mesmo quando meu irmão estava começando, que não é tão antigo assim, comparado aos anos 70 e 80, eu lembro que a gente. Foi difícil encontrar máquina, material em geral de tatuagem, não foi tão Tinha fácil. que vir de fora. Já tinha tattoo shop, né? A gente chama de tattoo shop, são essas lojas que vendem material. Mas você não encontrava com facilidade, você tinha que sair garimpando lá no centro, perguntando, entrava aqui, entrava ali. Às vezes alguém te passava alguma informação, mas não era tão fácil que nem hoje. Você dá um Google, você tem tudo, o cara entrega na sua Entrega na casa, sua né? casa, você compra pelo celular, não precisa nem sair de casa. Verdade. Tem algum tatuador que você se inspira?
Vários. Além do seu irmão. Meu irmão em primeiro lugar, né? Aí tem vários, né? Tem o Mauro Landim, que é um cara que eu trabalhei junto, é um grande artista. Mauro Landim. O Mauro Landim. Meu irmão é Arthur de Camargo. A gente tem... recentemente a gente teve uma passagem de um grande tatuador no meu estúdio. Ele ficou por uns 3 meses, que é o Ivan Zazi. Ele é um húngaro que chegou no Brasil em 97. Húngaro? Ele é um húngaro que está no Brasil desde 97. E ele é um dos grandes nomes do mundo, assim. Eu colocaria ele como entre os 10 do mundo. No mundo da tatuagem, né? É claro que é um ranking que eu que Seu fiz. ranking. Não existe um, assim, oficial, vamos se dizer. Tá. E ele trabalhou com a gente, ele é uma grande referência, né? O Ivan, o Mauro, o Arthur, o Júnior, o irmão dele, o Neto, o Maurício Teodoro, tem Felipe Liu e Horioshi, que são os grandes nomes da tatuagem. Uma série de pessoas aí, talvez você nem lembre de alguns, né? Tem bastante gente. Tem Você muitos. cita muito seu irmão, eu já pude acompanhar alguns trabalhos dele. Ele tá com uma parte agora de além da tatuagem, que faz um tempinho de, como que é? Ele pinta ambientes internos. Sim, ele faz decoração interna, né? Pode ser apartamento, pode ser comércio, pode ser várias situações, né? Então ele faz uma pintura, é muito elegante, é muito bonita. E eu particularmente, eu sou um grande admirador, assim, eu vejo as pinturas. As pinturas dele. Então quem estiver buscando essa parte quiser um desenho, né? Uma arte elegante para dentro do seu ambiente, pode entrar lá. Arthur de Camargo. Arthur de Camargo. O Instagram dele é Lord Art, com Lord TH. Art. Lord Art. TH no final, Lord Art. Beleza, então. Cara, sua família é de artista, né? Sua mãe, seu pai. Sim. Sua mãe é artista plástica, não? Não, a minha mãe, ela é arquiteta, né? Então, assim, ela fazia desenhos mais gráficos, né? Pelo fato dela ser arquiteta. Agora, meu pai, ele sempre foi barbeiro, mas ele desenhava muito bem. Então, eu lembro, assim, eu pequeno, meus irmãos pequenos também, pedindo para ele desenhar. Como ele não trabalhava com arte, dificilmente ele pegava para desenhar. Mas quando a gente pedia para ele fazer, ele fazia pra gente, né? Que legal. E ele sempre teve muito talento para desenho. Talvez a gente trouxe um pouquinho dele. Puxou. Um pouquinho dele. Que legal. Brother, trocamos uma ideia sensacional aqui. Antes de finalizar, eu quero fazer uma pergunta. Pois não. O que a arte representa pra você? A arte basicamente é tudo pra mim, né, Rafa? Porque hoje em dia, assim, eu respiro isso, né? Eu acordo de manhã já pensando e já vou desenvolvendo e vou criando e vou vendo referência, atendo clientes, crio o desenho pra ele através daquele desenho vai pra pele. Então, é o meu dia a dia, né? É o meu dia a dia. Tem uma grande representatividade pra mim, né? Não só como profissão financeira, mas também como o meu dia a dia. É o que ocupa o meu dia, né? Ocupa o seu dia, ocupa a sua mente. Exato. Muito provavelmente por isso que você tem uma mente boa. Obrigado. Você vai atrás do que você quer, você trabalha com o que você quer. Sim. E preenche os espaços. Você não Aí, fica ao mesmo com aquela tempo, mente ociosa. Eu incentivo a galera, sabe, Rafa, que tem vontade de talvez ir para uma área mais artística, né? Eu sempre vou estar incentivando, porque eu trabalho com pessoas, assim, não só trabalho, mas também acabo conhecendo pessoas que acabam indo para essa área e fala que mudou a vida, né? Porque às vezes trabalhava, um exemplo, né? Trabalhava num banco, trabalhava num escritório e estava super insatisfeito. A partir do momento que foi para a área que gosta, no caso a arte, pode ser música, pode ser pintura, tatuagem, seja lá o que for, mudou a vida da pessoa, né? A pessoa se sente muito mais completa, muito mais feliz por conta daquilo. Isso é a parte sensacional. Tem muita gente que trampa de terno, gravata o dia inteiro e não é feliz. Tá ali pela grana mesmo. E dá pra você buscar alternativas, é óbvio. Não vai largar o trampo e virar tatuador. Faz um curso. Tem algum local que você indica pra fazer curso de desenho? Olha, de existe algumas escolas de tatuagem, né? Existe uma muito conhecida que chama Lado B. Lado B, é em São Paulo? É em São Paulo, é um rapaz que chama André, que começou, não me recordo o sobrenome dele, mas é um cara conhecido. E tem alguns outros, né? O próprio meu irmão mesmo, Arthur de Camargo, ele já formou vários grandes tatuadores com um workshop que ele faz.
não é uma coisa tão grande quanto o lado B. O lado B é aquelas escolas gigantescas, tal, tipo vários alunos. O do meu irmão é uma coisa mais particular, assim, é o aluno e o professor, Certo. né, o mestre, né, que a gente coloca como mestre. Como eu estava te falando, eu vejo a tatuagem como uma arte marcial, né, eu sempre falo isso, porque você tem o mestre e o aluno, né, e eu respeito total ao mestre, né, e às vezes você passa anos e anos ali do lado do cara e você vira um discípulo do cara, é um pupilo, né, então... Às vezes você até, vamos dizer assim, você toma o lugar do cara, né? Tipo, passa 30 anos, o cara tá pra se aposentar e aí você vira o novo representante daquele Criatura e nome. o criador. Você Exato. acaba passando. Então, sensacional. Galera, quem buscar, quem precisar, quem quiser fazer, seja pra retocar, né? Pra cobrir uma tatuagem, pra fazer uma nova tatuagem. André Camargo, Spirit Ink, no Obrigado, Rafa. Tatuapé. Obrigado Valeu. você por ter disponibilizado aí do seu tempo. Imagina, é um grande prazer. Trocamos uma ideia aí de saúde mental envolvendo a arte e isso é sensacional. Obrigado pelo espaço aí, obrigado pelo convite. Pra mim é um grande prazer estar aqui com você, ainda um grande amigo aí. Que legal, cara, sensacional. Foi muito bom, bate-papo, muito produtivo, é o que eu falo, sempre alguém vai se identificar. Então eu também preciso de uma arte. Parabéns pela iniciativa. Legal. Irmão, brigadão. Lembrando, toda segunda às 21 horas, é óbvio, o YouTube ele eterniza o negócio, mas se quiser ver na íntegra, quiser ver logo ser um dos primeiros, às 21 horas, eu também podcast no YouTube e no Spotify. Valeu, até semana que vem.